Hoje nós vamos ao resumo do Evangelho, capítulo de número 22. Continua ali, esse capítulo de número 22, na fusão dos Evangelhos, numa ordem cronológica. Nós estamos em João, capítulo 8, versículos 12 a 30. Na semana passada, nós fomos até o versículo 29, melhor 11, onde falamos da mulher que foi levada pelos religiosos até a presença de Jesus. E como ficou ali uma lição de como nós devemos agir em relação ao próximo, né? Não acusando, não cobrando, não exigindo, mas tendo compreensão, empatia, amor, né? Que o nosso coração seja um coração perdoador, e mesmo que tenhamos o direito de lançar pedras, não devemos lançar pedras. Isso nós devemos carregar conosco. Tem gente que faz uma justiça muito rígida e diz, não, é um direito meu. Mas perdoar é doar de si. Perdoar vem de per si, doar de si. Perdoar é mesmo tendo direito, você não cobrar. Isso é perdão. Entendeu? Então, Jesus, que podia atirar pedra, não atirou pedra. Pelo contrário, liberou a mulher, disse, vai embora, não erres mais. Continua a tua vida, vai para frente. E nós devemos guardar isso no nosso coração. Ser um cristão é ser alguém como Jesus. Na sequência desses episódios que estavam acontecendo na festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém, e Jesus estava no pátio do templo, aí na Bíblia você vai ler, Jesus estava no templo, não era dentro do templo. Jesus não era sacerdote, né? Ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, nascido em Belém e criado em Nazaré. Logo, não sendo da tribo de Levi, ele não tinha acesso ao templo. Ele tinha acesso só ao pátio do templo. Então, toda vez que você for ler, ele diz, Jesus estava no templo, ele não estava dentro do templo. Lá só o sacerdote entrava. E ele não era um sacerdote da linhagem levítica, logo não tinha autorização para entrar dentro do templo. Guarde isso aí com você. Então, sempre que lê ali, já faça a matemáticazinha aí. Ele estava no pátio. Então, tinha os pátios internos e externos do templo, onde as pessoas tinham acesso. E Jesus estava lá no pátio. Por isso, quando trazem a mulher para ele escreve aonde? Como é que está escrito? Escrevia na areia. Veja, se fosse dentro do templo, ele não estava escrevendo na areia. Entendeu? Então, você já tem uma percepção. Ele estava no pátio e escrevia na areia. Então, ali nesse lugar, onde Jesus cala a boca dos religiosos, legalistas, né? Nos nossos dias talvez eles levassem o apelido de santarrões, entende? Carolas e outros apelidos que você queira dar dentro do contexto da identificação, onde a gente adjetiva pessoas pela sua conduta. Então, eles eram legalistas. Os fariseus, os saduceus, e provocando Jesus numa pegadinha, saíram eles perdendo. Jesus, depois disso, falou, muitos creram nele, e aí ele traz uma pregação. Aí ele vai trazer um ensino para aqueles que ficaram ali ouvindo. E isso está, então, em João capítulo 8, versículos 12 a 30. Eu vou falar aqui desse ensino de forma resumida. Eu não vou pegar os 30 versículos e vou falar aqui deles, dissertando sobre eles, não. Então, primeiro, Jesus no início desse sermão, ele diz, olha, eu sou a luz, ou sabedoria. Eu sou aquele que ilumina, entende? Quem me segue, ele fala que ele ilumina o cosmos. A palavra aí, eu sou a luz do mundo.
A palavrinha mundo, que foi traduzida aí, vem de cosmos. Cosmos é o sistema organizado, a criação de Deus. Entendeu? Tudo que Deus, da forma que Deus fez, da maneira que Deus organizou. Então, cosmos, um sistema organizado. Ele disse: eu sou a luz dessa criação, dessa organização, dessa física, dessa matemática, dessa biologia, entende? Perfeita. Eu sou o que deu luz a isso. Eu sou aquilo que ilumino isso. Eu sou a luz desse sistema criado por Deus. E aí ele continua: quem me seguir. Essa palavra seguir aqui, quem der ouvidos ao que eu falo, quem aprender o que eu ensino, porque eu continuo ensinando, eu que criei todas as coisas, eu tenho a sabedoria da criação, nesse aspecto, eu trago a sabedoria da criação, eu vim do Pai, e logo eu trago a sabedoria da criação. Faz favor ali, Charles. Charles tem boa pontaria. Está na hora de nós botar um veneninho em torno de tudo aí. Então ele disse: ó, eu que sou a luz a sabedoria de todas as coisas. Provérbios diz que pela sabedoria Deus colocou os fundamentos da terra. Olha só, qual é o fundamento da terra? O que aguenta a terra? A força gravitacional, né? Que está ali, a terra está fundada, firmada na força gravitacional. E ele disse, foi com sabedoria que foi feito isso. Ou seja, isso não é uma obra do acaso. Não é uma explosão e a coisa aconteceu sem, por detrás de tudo, ter uma mente pensante, uma consciência criadora. Não, tudo foi feito com sabedoria. E Jesus está dizendo: olha, aquele que me ouvir, aquele que aprender do que eu ensino, ele não andará em trevas. Ora, se luz é sabedoria, trevas está tratando de ignorância. Aquele que me ouvir, aquele que prestar atenção nos meus ensinos, jamais vai ignorar a realidade, jamais vai ficar sem saber das coisas. Não, aquele que dá ouvidos a Jesus, ele se torna tão sábio, mas tão sábio, que daqui a pouco ninguém mais precisa ensinar nada para ele. Ele se torna sábio. É um cientista, é uma pessoa conscientizada, espiritualizada, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que passa a ajudar as outras pessoas. Olha que coisa extraordinária. A luz de Jesus acaba nos transformando em luz também. Você já ouviu várias pregações quando Jesus disse: e vós sois a luz do mundo. Não viram? E o sal da terra. Veja que quem ouve Jesus, quem presta atenção nos ensinos de Jesus e aplica à sua vida esses ensinamentos, passa também a ser luz. É uma coisa maravilhosa. Alguns, mas como que eu vou ser luz? Ora, obedeça a Jesus. Siga Jesus. Ouve as orientações e aplique na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quem aprende de Jesus não precisa de outra ciência. Ai, modos, mas a ciência médica e tal. Não, eu estou falando para a vida. Eu estou falando para viver. Quem quer ser bem-sucedido, quem quer ser uma pessoa próspera, quem deseja levar a vida com alegria, com felicidade, quem quer ter uma perspectiva da vida otimista, quem quer olhar a vida e ter prazer em viver, aprenda de Jesus. Aprenda tudo que ele ensina, porque então isso transformará o seu olhar, a sua percepção, vai transformar você, vai transformar a sua conduta, vai transformar
tudo que diz respeito ao seu viver. É maravilhoso. Então, ele está dizendo isso. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz, sabedoria para a sua vida. Olha que coisa extraordinária, as palavras do Senhor. Você já parou para meditar dessa forma? Parou? Porque às vezes você vai lá e lê, né? Eu vejo gente lendo Bíblia, eles lêem assim, ó: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida para sempre. Leu, pronto. Sai no portão da casa, não lembra mais. Não é assim? Aí tem irmãos que estão na igreja há 50 anos, né? Ele diz: eu não sei falar. Se você não sabe falar, é porque você não aprendeu. Você concorda comigo? Tudo que você aprendeu, você fala. Eu chego para qualquer irmã aqui que sabe receita de bolo e eu pergunto como é que faz uma torta de morango e ela vai me dar aula. Como é que sabe falar? Porque aprendeu. Eu chego para qualquer outra pessoa, irmã, irmão, que cozinha e digo: escuta, me ajuda, me ensina a fazer uma feijoada. Como é que eu faço uma feijoada? E ele começa, ó, a primeira coisa, tu pega o feijão para ficar bom mesmo, tu bota de molho lá na água, assim e tal, aí depois tu compra isso e aquilo, ó, e aí assim, e eu digo: não, mas e a quantidade? Não, a quantidade é assim e tal, e vai, explica tudo, e nem precisa pegar o livro da receita. É ou não é? E por que faz isso? Por quê? Diga, cadê vocês? Porque aprendeu. Porque aprendeu. Escuta o que o irmão Adilson vai dizer para vocês. Aquilo que nós não aprendemos, nós não praticamos. Nós podemos falar Jesus, 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 e não fazer nada do que ele diz. É preciso aprender o que ele ensina. Então isso aqui é uma coisa que nós precisamos pegar, mergulhar e esmiuçar. Olha, começa a ver coisa diferente. Vem comigo, entende? E comece a enxergar diferente. Ah, Jesus é a luz do cosmos. Tá, o que é luz? O que é luz? Não ouvi. Sabedoria. Sabedoria. Então agora você já vai ler diferente, não vai? Jesus é a sabedoria do cosmos. O que é cosmos? Toda a criação de Deus, todo mundo organizado por Deus, tudo que veio da palavra de Deus, das mãos de Deus, para você entender tudo aquilo que ele de fato realizou. Porque o que não é cosmos é mundo, é sistema de coisas do mundo. Não cósmico é a desordem da criação humana, a política humana, a escola humana. Você está entendendo? Então Jesus, quando ele chega aqui, ele diz: tem uma luz, tem uma sabedoria que não é daqui, não é dos humanos. Ele diz: se eu estou aqui para trazer essa sabedoria, que faz você enxergar, que faz você, por isso luz, que traz lucidez para você, e que faz você ver a vida de outra maneira. Ora, a igreja não ensina dessa forma. E por isso nós passamos anos e anos dentro de, eu digo a igreja, a religião. Nós passamos anos e anos dentro da religião e não aprendemos as coisas simples. Que isso aqui é primeiro ano do ensino do Cristo. Isso aqui é grau primário. É rudimento da doutrina de Jesus. Olha só. Mas mesmo assim, às vezes há uma dificuldade em aprender. Continuando, ele diz: eu estou aqui, como eu disse, eu não vou ler versículo por versículo. Meu testemunho é válido, ou seja, o que eu estou falando para vocês tem valor. O que eu estou dizendo para vocês a respeito de mim, ele estava falando que ele é a sabedoria. E Paulo escreve lá em 1 Coríntios, não lembro o versículo e o capítulo, mas Paulo escreve lá
que Jesus Cristo é sabedoria de Deus e ciência divina. Olha só que coisa extraordinária. Ele disse: o meu testemunho, o que eu estou falando para vocês, tem valor, porque eu sei de onde venho e sei para onde vou. Pergunta: você sabe de onde você veio? Sim ou não? Sabe? Você sabe de onde veio? De onde é que você veio? Pode dizer para mim? É isso aí, a Marli está afiada aí, ó. Jesus tinha ciência de que ele não era simplesmente uma célula biológica reproduzida no ventre de sua mãe, mas que ele tinha uma existência anterior, ou seja, ele já existia antes de chegar no planeta Terra. Ele era um plano, um projeto e uma criação que antecedia todas as coisas. Eu fico pensando o choque que ele causa nas pessoas que estão ouvindo ele. Entendeu? Porque ele chega ali e diz: ó, eu sei de onde vim e para onde eu vou. Eu sei o meu percurso. Olha que coisa extraordinária. Eu tenho a sabedoria do Pai. E a sabedoria do Pai me trouxe entendimento, visão, que vai para além da matéria. Eu acho interessante quando leio isso, porque eu me lembro do que está escrito no livro de Jó, quando naquele compêndio de ensinos, o Criador, ali na expressão do sábio que está escrevendo o livro, ele se pronuncia, há um diálogo entre o Criador e Jó. E uma das perguntas para Jó é: onde estavas tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Quando eu li isso pela primeira vez, isso me fascinou. Eu passei madrugadas inteiras meditando naquele texto. Ora, é o que a Marli comentou. Antes que Deus criasse a terra, para que colocasse o humano aqui, ele já tinha projetado e planejado o humano. É interessante porque o humano na terra é a última das criações de Deus. Mas na criação, de fato, o plano, o projeto, já incluía o humano antes dele criar todas as coisas. Por isso mesmo, está escrito que Jesus é o Cordeiro que foi imolado, quando? Há 2000 anos atrás? É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Diz, ou antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmos, já Cristo foi o Cordeiro imolado. Ou vocês acham que Deus foi pego de surpresa quando o homem errou? Vocês acham que o onisciente se surpreendeu? Ai, anjos, criaturas poderosas, seres desconhecidos, venham cá, olha aí, criei o humano e ele caiu. Nada disso, nada disso. Por isso mesmo, para nós, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas para Deus ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária. Então, onde estavas tu, Jó, antes que eu criasse, antes que eu colocasse os fundamentos da terra? O Jó não sabia responder. Nós sabemos. E sabe por que nós sabemos? Porque nós recebemos a luz do cosmos, a sabedoria divina. Jesus, o Cristo, nos instrui nesse processo de
conscientização. Nós sabemos de onde viemos, ou ao menos devemos saber. Nós viemos de Deus. Nós saímos de Deus. Nós fomos planejados, projetados e executados pelo Criador. Antes que nascêssemos aqui nesse planeta, nós já estávamos lá no Criador. Nós já estávamos lá. O ventre de nossa mãe não foi a primeira habitação nossa. A primeira habitação nossa foi a mente do Todo-Poderoso. Nós nascemos lá, nos seus projetos, nos seus planos. Lá Ele nos idealizou. E depois Ele executou esse projeto, esse plano. E dentro de toda a sabedoria que lhe pertence, Ele executou através da biologia esse corpo, essa casca, para que aquela criação dele viesse morar. E para que esse corpo não ficasse flutuando no espaço sideral, ele deu a nave mãe chamada Terra e colocou o corpo aqui, que aqui está seguro pela força da gravidade, que nos atrai para a própria Terra. E em todo esse processo, aleluia, aqui está o poder de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Jesus continua. Vocês julgam, ele está falando isso para os judeus, você entende, né? Aqueles que estavam lá, querendo questionar ele, prender ele. Aqui ele estava num processo que já queriam prender ele, porque eles não entendiam ele. E você sabe que quando uma pessoa não é compreendida pelas outras, ela é discriminada, atacada, entendeu? Coloca uma porção de tolos reunido e bota um sábio no meio, o sábio é atacado. Tolo não gosta de sábio, entendeu? Pega um sábio, bota no meio de tolos, eles ficam tudo revoltados. Ficam rosnando, que nem cão. Querem devorar o sábio. Porque a sabedoria acaba revelando a ignorância deles. Eles têm atitude ignorante e tu chega com sabedoria, eles te odeiam. Não pense que o sábio é amado, o sábio sofre. Entendeu? Por que Jesus foi perseguido e levado à morte? Por que os grandes gênios da humanidade foram perseguidos e levados à morte, foram assassinados? Porque a maioria é ignorante, a maioria não tem luz, a maioria não tem sabedoria, a maioria vive quase na linha dos animais, impulsivos, descontrolados, entendeu? Sem equilíbrio, sem o espírito, vivem pelo instinto e não pela consciência, pelos sentimentos e não pela razão, pela emoção e não pelo raciocínio. A maioria é assim, e Jesus não foi diferente. Odiavam ele porque ele ensinava o que era justo, o que era verdadeiro, o que era perfeito. Ele diz, vocês julgam conforme a carne. A palavra carne aqui, ele está dizendo, conforme os dogmas dos sistemas dos homens. Vocês julgam pelo que disseram para vocês, pelo que ensinaram vocês, segundo os dogmas, segundo as tradições, segundo as leis que os próprios homens inventaram. Aí vocês julgam para aquela. É feio andar de chinelo. E aí todo mundo bota um sapato, mesmo que o pé esteja doendo. Entendeu? É feio pregar sem terno e gravata. Aí o cara sai de casa num sol quente de verão, entende? Suando até em cima da ombreira do paletó, tá? Passando um calorão, mas porque senão é feio, não pode pregar assim. Criação dos homens, dogmas humanos, entendeu? E aí Jesus disse, aí vocês estão tão mergulhados dentro das regras, dos dogmas, dos ensinamentos dos homens, que quando vocês vão fazer algum julgamento, quando vocês vão exercer algum juízo a respeito de qualquer coisa, quais são as leis que vocês vão usar? As de Deus ou as dos homens?
Quando vocês encontram alguém que erra, vocês fazem o quê? Enchem a mão de pedra. Entendeu? Vocês não dão as pedradas, mas apontam os dedos. Flechas que machucam, ofendem. Vocês julgam, vocês conversam entre vocês, vocês fazem tribunais. É Jesus que está dizendo. Entende? Conforme as regras, os dogmas dos homens. Mas eu, a ninguém julgo. Que coisa, hein? É por isso que ele não deu pedrada na mulher. E disse para a mulher ir embora e não errar mais. Ele não julgou ela. Ele não julgou. Qual a necessidade dela? Por que ela fez aquilo? O que a levou a fazer aquilo? Não teria sido ela uma sofredora? Alguém maltratada? Ah, nos julgamentos humanos só tem negativo. Por quê que a levou? Por que ela não estava feliz com o marido? Por que não vivia com o marido corretamente? Ninguém sabe. Como Jesus não julga o que não sabe, ele simplesmente a trata com dignidade, com respeito, com carinho, com amor, e a despede em paz. Em paz. Perdoada. Olha que coisa maravilhosa. Na continuação, ele disse: contudo, o meu julgamento é verdadeiro. Eu não julgo. Mas o meu julgamento, mas como é isso? Se ele não julga, como é que ele tem um julgamento? Jesus está se contradizendo? Eu não julgo. Agora ele diz assim, mas o meu julgamento é verdadeiro. O meu julgamento não é meia boca. Não é mais ou menos. Não é um parecer do que eu acho. Não tem eu acho com Jesus. Ou é ou não é. Ele diz, porque o meu julgamento, ele está afinado com o Pai. O Pai que me enviou dá testemunho de mim. Quando eu exerço um juízo, não é meu. Ou seja, eu não julgo por mim mesmo. Mas se vocês veem eu realizar um juízo sobre alguém, é porque o Pai me revelou. É porque o Pai me deu uma revelação, ou me concedeu da sua onisciência uma pitada de visão. É interessante. Em outras palavras, eu não saio por aí julgando o que eu não sei. Se o Pai não testifica em mim e de mim, eu também nada digo. Por exemplo, o Pai não disse para ele por que aquela mulher estava fazendo o ato que não devia fazer. O Pai não disse para ele. Logo, ele nada disse para a mulher. Não julgou. Por quê? Porque Deus não mandou ele dizer nada. E aí, quando tudo vai embora e só fica a mulher, ela se levanta, ele se levanta melhor, olha para ela e diz, cadê os teus acusadores? Ela foi tudo embora. Ninguém te condenou? Ela disse, não. Ninguém te condenou aqui? Ninguém te deu uma pedrada? Ela disse, não. Eu também não te condeno. Vai, não erra mais. Ele tinha consciência do erro da mulher. Eles disseram que pegaram ela no ato. E nem ela não conseguia se justificar. Então, vai e não erres mais. Está entendendo? Agora, quando ele chegava e dizia assim, ó, tu é um hipócrita, é porque o pai estava revelando para ele, o cara é hipócrita. Quando ele disse assim, ó, na ceia, eu não escolhi vós, os 12. Aí eles disseram, sim, senhor, tu escolhesse nós 12. Aí ele disse, mas um de vocês é um diabo. Ele falou assim, um de vocês é um diabo. É porque o pai estava revelando para ele o traidor. Eles não entenderam nada, disseram, como assim, senhor? Não, é que um de vocês vai me trair. Aí o João disse, sou eu?
O Pedro, e eu? O outro, eu? Ele diz, aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado, e o pedaço de pão molhado era um bocado molhado, era dado para a pessoa de honra no encontro. E ele molha o pão na taça e diz, aquele para quem eu der o pão, o bocado molhado é esse. E ele pegou, molhou o pão e deu para o Judas. E nem perceberam, estava tudo com falta de atenção, um conversando com o outro. Será que é tu, Pedro? Pedro, não foi tu, o que fizesse? Ô Tiago, ô André, não é assim? Não acontece aqui? Às vezes eu estou falando aqui, a pessoa não escutou o que eu falei. Já aconteceu aqui nessa casa de eu falar aqui, dar um anúncio aqui, e quando eu terminei, a pessoa perguntava. Eu não sei onde ela andava. Entendeu? Tomou uma nave espacial e foi longe. E voltou, em segundos voltou, aterrissou aqui e disse, irmão, disse, como é que é? Eu acabei de falar. Mas não ri deles não, sabe por quê? Acontece com nós todos. Quando a gente dá uma olhada para o lado ali e conversa, já perdeu uma frase. Perdeu uma frase. Né? E olha que tem gente que vem e gosta de conversar. Né? Aqui da frente a gente vê tudo. A gente está aqui, olha lá, tem gente que o tempo todo. Meu Deus do céu. Não aprende nada. Veio na reunião, não aprendeu nada. Foi embora do mesmo jeitinho. Entende? Então Jesus, ele diz, olha, o Pai que me enviou, é Ele que dá testemunho de mim. No contexto, Jesus está dizendo, se vocês não acreditam no que eu falo, acreditem pelo menos nas obras que eu realizo. Se vocês não conseguem acreditar nos meus ensinos, então acreditem pelo menos que o Pai está dando testemunho de mim quando eu curo um cego, quando eu boto um paralítico para andar, quando eu ressuscito um sepultado, quando eu consolo o coração de uma mulher triste em Naim, devolvendo para ela o filho dela. Então acreditem ao menos nisso, que as obras que eu realizo não são minhas, são do Pai. Então aprendam comigo. Aí ele diz para eles assim, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Isso aqui é interessante, porque o Paulo diz que para discernir uma pessoa espiritual, é preciso ser espiritual. Você sabe que como toda a dualidade da vida, a congregação ela está sempre cheia de carnais e espirituais. A palavra carnal é uma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo para definir uma pessoa que disse, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, mas que não põe em prática os ensinos dele. O Paulo divide a raça humana em 3 classes de pessoas. Naturais. A pessoa que nasceu, está vivendo, tocando a vida, mas não sabe nada de Deus, não entende as coisas de Deus, não compreende nada. Aí depois ele tem um encontro, ele vai numa igreja, ele ouve a palavra, o ensinamento, e aí muda de atitude, começa a andar junto, está todo feliz, poxa, achei um lugar extraordinário. Já disseram isso para mim tantas vezes, né, Gê? Não, agora encontrei um lugar. Eu nunca, pastor nenhum, falou como tu falou. Digo, ai, esse não aguenta aqui. É porque tudo que é demais não presta. Você entendeu? Tem dizer para mim que não tem outro lugar? Tem. Vai dizer para mim que não existe ninguém que fale como eu falo? Claro que tem. Então, aonde, irmão? Eu não sei, mas tem. Onde está hoje, agora, nesse momento, eu não sei dizer, mas tem. Deus não deu exclusividade para nós. Tem gente de Deus por aí, por esse mundo afora. Tem gente boa fazendo a obra de Deus. Tem pessoas sinceras. Até alguns cometem alguns erros, mas são sinceros naquilo que buscam. Entendeu? É que não foi esclarecido ainda, não abriu ainda o entendimento. E outros estão na minha frente, 1000 anos luz. Sabe muito mais do que eu, conhece muito mais do que eu. Entendeu? Eu queria encontrar, porque eu queria sentar aos pés dessa pessoa e andar na poeira das sandálias dele. Eu, Adilson Mianes.
porque amo a sabedoria, gosto do conhecimento. Você entende? Então, Jesus disse, vocês não me conhecem. Como eu disse, para Paulo tinha o homem natural, o homem carnal. O homem carnal, esse homem que vai na igreja todos os dias, escuta as palavras de Jesus, mas que não muda de vida de verdade, só muda na aparência. Entende? Ele chama de carnal. Entendeu? É o crente que adultera, é o crente que ainda vai lá dar um jeitinho de roubar do patrão, é o crente trapaceiro, que pede emprestado, não paga. É o crente que faz as coisas erradas, entendeu? Mas que quando vai fazer negócio contigo, ele vem todo cheio do nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo, irmão. Quando vão comprar coisa minha e vem com o nome de Jesus, eu já me arrepio todinho. Eu digo, ai, Jesus, tem diabo aqui perto. O Cris uma vez foi me levar para fazer um negócio e quando chegou lá, ele me apresentou como pastor. Eu olhei para ele e disse, não faz isso, Cris. Aí a Jéssica, ela, que era a filha da mulher que estava fazendo negócio comigo, ela disse, o senhor é pastor? Eu disse, não, ele não sabe o que está falando, deixa ele quieto. Aqui não tem pastor, aqui tem um homem de negócio que vem negociar com vocês, que tem uma proposta de negócio, se vocês aceitarem, não tem nada a ver com pastor aqui. Interessante o que o senhor está falando, não é verdade, negócio não tem que envolver igreja. Eu disse, é isso aí. Entendeu? O Cris, aquele dia, ele nunca mais também me apresentou como pastor para ninguém. Ele também fez isso por carinho, por amor. Eu entendo. Mas vocês estão começando a entender por que eu separo as coisas? Eu vou ser sempre o servo de Deus. Em todos os negócios. Entendeu? Mas eu não vou usar o nome de Deus para fazer negócio. Não. Irmão, Deus, mas tudo que se faz não é em nome do Senhor. Eu digo, temos que ter cuidado. Eu faço em nome do Senhor no meu coração. No meu coração. No meu comprometimento, no trato, no compromisso, na responsabilidade, entendeu? No cuidado do que promete, porque prometendo tem que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas prometeu tem que cumprir. Você entende? Na capacidade de sofrer prejuízo. Depois da palavra empenhada, não pode voltar atrás. Como é que diz o Salmo 15? Aquele que ainda que jure, ou deu a sua palavra, entende? Com prejuízo, não volta atrás. Não volta atrás. Comprometeu, se cumpre. Isso é o que Deus espera de nós, é o mínimo do mínimo. Do mínimo. A nossa palavra tem que valer. Ela tem que ter valor. Você entende? Senão a coisa complica. Ele disse, vocês não conhecem nem a mim, nem ao Pai. Se conhecessem, conheceriam também, se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Vocês conseguem entender isso? Jesus está dizendo assim, se vocês me conhecessem, se vocês tivessem o discernimento que eu não sou natural, que eu não sou carnal. E aí, concluindo as palavras do Paulo, eu sou espiritual. E o Paulo diz, o espiritual discerne bem todas as coisas. Tem ciência de tudo, compreende tudo. O carnal não discerne ninguém nem nada. O crente carnal não tem discernimento. Ele discute coisas que ele não entende, ele fala de coisas que ele não alcançou, porque é carnal. Entende? Mas o homem espiritual discerne bem tudo. E aí o Paulo acrescenta ainda assim, e de ninguém é discernido. Ou seja, Jesus conhecia muito bem as coisas de Deus e conhecia as coisas dos homens. Tinha entendimento sobre os seres humanos. Tinha consciência da atividade humana, dos relacionamentos humanos, dos traumas, das doenças, dos tropeços, dos acertos, dos erros. Ele sabia tudo sobre o ser humano, mas mais do que isso, ele tinha plenitude de conhecimento do Pai. Ele disse, vocês não vão me entender, porque vocês não conhecem o Pai, e vocês não conhecem eu. Mas se vocês começarem a prestar atenção em mim, se vocês começarem a prestar atenção nos meus ensinamentos, vocês vão me conhecer. E me conhecendo, olha que coisa extraordinária.
Me conhecendo bem, vocês vão conhecer o Pai. Não é incrível? Ai, Deus te revela para mim. Deus está revelado em cada ser humano aí diante de ti. Como assim, irmão Deus? Mas aquela coisa ruim lá também, ele não está andando por aí? Está vivo aí? Aquela vida ali é de quem? Ele respira o ar de quem? Satanás está vendendo ar por aí? Aquele do capiloto lá, aquele? Está vendendo ar por aí para alguém? Respira o oxigênio que Deus deu, vive na terra que Deus criou e está de pé pelo poder do Criador. Entendeu? Paulo, nesse sentido, também traz um conselho, diz, olha, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor, para o seu Criador, ele está em pé ou cai. Mas, caído ou de pé, ele não é teu. Ele é do Criador. Então não julga. Tu não tem nada com isso. Olha que coisa maravilhosa. Então eles não compreendiam Jesus e julgavam Jesus, mas julgavam Jesus pela maldade do coração deles, pela medida deles. É um impostor, é filho de uma prostituta. Eles falavam assim de Jesus. É isso, é aquilo, é aquele outro. Aí tinha a outra parte, porque sempre tem os dois lados. Mas não, é gente boa. Não, ajudou o fulano. Ah, tu não sentasse para ouvir ele ainda. Se tu ouvir, aí vinha ouvir. Mas chegava lá, estava cheio de coisa errada na vida, e a palavra de Jesus dava uma cortada neles assim. Ele já não presta, não quero saber não. Eu gosto mesmo do sacerdote. Entendeu? O sacerdote me empresta a capa dele, eu vivo encapado. Estão entendendo? Então, não conhece o Pai nem a mim. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Espera aí. Jesus disse que sabia de onde veio e para onde ia. Para onde você está indo? Para onde estamos indo? Você tem total convicção? Ou você está como um carnal agarrado aqui? Falamos aqui essa noite que nós viemos de Deus. E nós devemos ir para Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Nesse aspecto, não deve haver medo em nós, não deve ter trauma em nós, não deve ter apego em nós. Quanto mais espiritualizados somos, mais desapegados ficamos. Quanto mais espirituais nos tornamos, menos carnais, menos nós negociamos com Deus. A oração de um homem espiritual não tem pedicho. Você sabia? A oração de um homem espiritual é a oração de uma pessoa que está plena de tudo, que não tem falta de nada. Logo, é uma oração de gratidão. Uma oração consciente de alma que se expressa, cheia de alegria por estar vivo, sem medo de morrer, porque crê na vida eterna. É lindo isso? Eu não sei para vocês, para mim isso é fascinante. Isso é maravilhoso, eu amo esse negócio aqui. Então ele olhou para os judeus, os carnais, os religiosos, que viviam cheios de capa, que fingiam santidade, mas que não eram santos. A prova da ausência de santidade neles era o desejo que eles tinham de matar Jesus. Eram as palavras ácidas e ásperas que eles usavam contra o próprio Jesus. Eram as pegadinhas e armadilhas, os sofismas que eles criavam para fazer pergunta para Jesus, como se não soubesse nada, mas que por detrás a pergunta estava cheia, era capiciosa, cheia de armadilhas para ver se Jesus caía e eles pudessem acusar ele. Só que, claro, Jesus totalmente espiritual, discernindo eles, tinha por antecipação do Pai a consciência de que ali tinha armadilha.
temperado, equilibrado, produzindo fruto do Espírito, tendo discernimento, tendo revelação, conectado com Deus, percebendo como um radar que capta toda a aeronave que passa. Percebia Jesus os pensamentos dele, por várias vezes os evangelistas escrevem isso, e ele conhecendo os pensamentos deles. Como é que ele conhecia os pensamentos? Ele sabia ler mente? Ele era tão espiritual que conseguia captar as energias que estavam fluindo nas perguntas. Ele conseguia perceber a mentira, a falsidade. Entendeu? E isso porque ele não se incomodava com eles. Talvez alguns de nós não conseguem perceber as mentiras e falsidades daqueles que nos rodeiam, porque nós ficamos todos nervosinhos, porque nós ficamos revoltados, porque nós nos enchemos de ira, e aí bloqueamos as vibrações do Espírito, e não chegamos nem a ter sentimentos com relação àquilo, porque os nossos sentimentos estão ruins. Ele não. Pleno de sua espiritualidade, conectado com o Pai, em paz com a humanidade. Se os homens estavam com raiva, ele estava cheio de amor. Se os homens estavam ali para perseguir ele estava ali para curar, consolar, ajudar, levantar, libertar, fazer o bem. Se tinha alguém que contrariava ele não estava contrariado com ninguém. Ele sabia deixar ir e sabia deixar vir. Era tão livre, que dava a todos os que estavam em volta dele a liberdade. Quer ir, vai. Quer voltar? Estou aqui. Tem gente que deixa ir e depois não recebe mais. Tem gente que não deixa ir, porque pensa que é dono da outra alma. Eu quero dizer uma coisa, nós não somos donos nem dos nossos filhos. Não somos donos de nada. Ah, esse é meu filho, só vai até onde eu quero. Ei, larga a mão de ser tolo. Entendeu? Um dia qualquer, sem que tu esperes, tu já descobre que não mandas nada, que não faz nada. E tem um detalhe, tem que estar pronto para amar. Oh, glória a Deus, esse é o Cristo de Deus. Esse é aquele que chama de o homem de Nazaré. É o Jesus. É o magnífico, é o maravilhoso. Ele é assim. Ele deixa a gente ir e ele recebe quando a gente vem e volta. Ele abraça. É tão maravilhoso que em alguns casos, tendo consciência da fragilidade humana, ele não deixa nem a pessoa voltar, ele vai lá para perto para ver se a pessoa vê ele. Entendeu? Tem vezes que ele se revela. Ele sabe que se deixar sozinho a pessoa não volta mais, então ele se revela, ele vai lá, passa lá perto. E aí está lá o Adilson. Ele diz: ei, tudo bem, Adilson? Meu Deus, ele está aqui, ó. Ele está aqui, eu não sabia. Ele é a expressão humana do Todo-Poderoso, do Todo-Divino, do Criador. Não foi assim que o Criador fez com Jacó? Quando em Betel, Jacó achava que estava sozinho e distante de Deus, não apresentou-se o Senhor lá para ele? Ao se levantar, não diz ele: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Em outras palavras, eu pensei que eu estava sozinho, eu pensei que eu estava desamparado, eu pensei que Deus não se importava comigo, eu pensei que eu tinha feito tanta coisa errada, eu enganei o meu pai, eu provoquei uma situação na vida do meu irmão, eu fiz tanta coisa esculhambada, que eu pensei que agora eu ia andar por minha conta e risco, que Deus não ia cuidar mais de mim. Mas Deus estava aqui, bem pertinho de mim, e eu não sabia.
Oh, glória a Deus! Você consegue receber o que eu estou te entregando nessa noite? Eu estou falando do Cristo, mas que, como ramo da videira verdadeira, ou como a própria videira, eu estou cortando nele para enxertar você, para dizer para você, você tem que estar aqui nele, enxertado nele, você produz o fruto dele, enxertado nele, você passa a ser ramo dele, você vai agir como ele, você vai fazer como ele, você vai falar como ele, você vai sacrificar o seu ego e vai dar abertura para o poder de Cristo na tua vida. Meu Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Para que ele possa olhar para nós e dizer, ó, para onde eu vou, tu pode ir também. Para nós ele tem que falar diferente. Ele tem que achar ocasião para falar diferente do que ele falou para os judeus que estavam querendo matar ele. Para eles, ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Quanto a vocês, vocês morrerão em seus erros. Ele diz para eles, para vocês não tem jeito. Vocês não gostam da palavra de Deus, vocês não gostam do ensino de Deus, vocês não recebem a doutrina do amor, vocês não aceitam perdoar, vocês são egoístas, vocês ficam guardados dentro dos sentimentos de vocês, vocês não têm a coragem. Coragem é fé. Vocês não têm a coragem de trocar os sentimentos de vocês pelos meus sentimentos. As atitudes de vocês pelas minhas atitudes, os desejos de vocês pelos meus desejos. Vocês não têm a ousadia de se conectar com o Pai. Por causa disso, eu profetizo para vocês: vocês vão morrer nos erros de vocês. Já pensou, irmão? E para nós? E para nós? Ele faz o inverso. Para nós ele está dizendo, vocês podem ir para onde eu vou. Meus irmãos, meus amigos, vocês podem ir para onde eu vou, porque vocês têm dado ouvidos à palavra do meu Pai. Oh, aleluia! Vocês têm amado os ensinos que eu tenho passado para vocês. Então, vocês vão para onde eu vou. Senhor, e os meus erros? Vocês não morrerão nos erros de vocês. Vocês receberão perdão dos vossos pecados. Vocês receberão a garantia da minha vida, o meu sangue que eu dou por vocês. Olha que coisa extraordinária. Ele ainda olhando para eles, vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima, lá do alto. Se vocês não crerem que eu sou, e aí acréscimo meu, que eu sou o que eu estou dizendo para vocês que eu sou. Se vocês não entenderem que eu sou enviado do Pai, vocês vão morrer nos erros de vocês. Mas se vocês ouvirem a minha palavra, acreditarem na minha palavra, se vocês receberem a minha palavra, então vocês receberão perdão dos vossos pecados e vocês irão para onde eu vou. Oh, meu Deus! Vocês estarão comigo, junto do Pai. Versículo 26. Tenho muito que falar e opinar, julgar sobre vocês. Aquele que me enviou é pura verdade. Tudo que falo, ouvi dele. Meu Deus. Tudo que eu ensino para vocês, eu ouvi do Pai. Eu recebi do Pai. E ele é a pura verdade. Quem despreza a verdade vai viver a ilusão, o engano. Mas eu estou falando a verdade, porque eu falo o que o Pai me falou.
faço sempre, versículo 29, faço sempre o que lhe agrada. Oh, irmão, esse é o segredo. É nós sair de casa, passar o dia, voltar para casa e dizer, eu fiz o que agrada a Deus hoje. É nós ir fazer visita, e quando voltar, dizer, eu fui lá fazer uma visita e fiz o que agrada a Deus. Hoje nós tivemos um bate-papo, e o nosso bate-papo foi bom, porque eu fiz o que agrada a Deus. Está escrito assim no versículo 30, tendo falado isso, muitos creram nele. Eu termino aqui na esperança que vocês estejam crentes de que eu estou entregando a verdade de Deus para cada um de vocês. Agora, cada um que recebe essa verdade, saiba o que fazer com ela. Eu já sei. Que tu saibas também. Quero estar em pé. Vamos agradecer ao Senhor esse nosso encontro.